Bom dia, querido amigo, você que está me acompanhando nesse momento, nessa reflexão. Eu quero te desejar um ótimo dia e desejar também que essa palavra que vamos meditar agora seja uma palavra desafiadora para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada diária. Desejar também que a palavra que Jesus desejou falar conosco, porque essa é uma palavra proferida por Ele, possa nos dar essa convicção de que o Evangelho tem um alto compromisso com pessoas, com o amor a essas pessoas, e que também o Evangelho são boas notícias sobre o grande amor de Deus para com as pessoas. Então, o Evangelho não tem um compromisso com dogmas, com doutrinas. O Evangelho não tem compromisso com estruturas, sejam elas quais forem. O Evangelho são as boas notícias do grande amor de Deus pela humanidade. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, é um grande amor. E o que nós vamos encontrar nessa parábola que Jesus conta agora é a demonstração não só do amor de Deus pela humanidade, mas da vida de pessoas que também são capazes de amar e de se compadecer através da misericórdia, no socorro, pelas pessoas que estão caídas à beira do caminho. O registro está em Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, e vai nos dizer assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Temos aqui uma narrativa muito interessante, como eu acabei de ler, em que um perito na lei, ele é especialista na lei de Moisés, ele se levanta para pôr Jesus à prova, e ele então pergunta: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então vai para o campo de conhecimento dele, que é a lei, e pergunta: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E então ele cita os 2 principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento, e também amar o próximo como a si mesmo. Ele está citando aqui o que a lei fala. Então disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar agora aqui uma parábola chamada, mundialmente conhecida como a parábola do samaritano,
em que Jesus vai contar acerca de um homem que, descendo de Jericó, ele passa por essa situação de ser assaltado e ele está descendo de Jerusalém para Jericó e quando caiu nas mãos de assaltantes, eles espancaram e ele foi deixado quase morto depois de toda essa violência que ele sofreu. Jesus então conta que passa o sacerdote, passa o levita, eles negam socorro a esse homem que está caído, mas o samaritano, que vive à margem da religião deles, do sacerdote e do escriba, esse samaritano se aproxima, socorre, tira o homem do local de perigo, leva para uma estalagem, paga as despesas, promete voltar para pagar depois todas as despesas que ficarem e vai embora, porque esse homem é um viajante, tem que cuidar dos negócios. E Jesus, então, agora devolve a pergunta para o perito da lei. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele responde corretamente: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então dá a seguinte sentença: vá e faça o mesmo. Toda a nossa religiosidade, ela é colocada à prova por Jesus. Como então Jesus coloca à prova? Ele vai achar o nosso coração no que diz respeito a uma prática de vida espiritual dentro da comunidade a qual nós estamos inseridos. Não existe religião à parte dos relacionamentos e da vida cotidiana que acontece no nosso dia a dia, seja na família, seja na igreja, seja na comunidade onde estamos. Jesus então nos chama para vivermos a verdadeira religião. Não é uma religião baseada em palavras, é uma religião baseada em poder se aproximar, tocar, cuidar e amar. É uma religião que é baseada em ações. Essa parábola do samaritano, ela nos leva a uma tomada de posição, a uma tomada de atitude que verdadeiramente mostra o amor de Deus que está em nós e que agora é derramado sobre a vida dos que precisam. Que desafio extraordinário para nós que queremos parecer com Jesus. Essa é, pois, a reflexão de hoje, o desafio de hoje, e que Deus então nos ajude a alcançar essa força, essa alegria de poder viver e fazer como Jesus viveu e fez. Um grande abraço da pastora Betinha e que Deus nos abençoe. Amém.